Bom, gente, tô tentando um caminho diferente, gravando direto do computador. Não sei se vai dar certo, é a primeira vez que eu faço, mas é porque eu também tô na plataforma, então tem que ficar pra lá e pra cá. Bom, é a aula de ontem que a gente fez pelo Meet com a Bárbara, a Amanda e a Larissa, se eu não me engano. Então, vou fazer agora pelo vídeo, para quem não assistiu, se quiser assistir, né? Essa aula vai ficar um pouquinho maior, porque eu trabalhei logo dois conteúdos ao mesmo tempo, porque são dois conteúdos que se encaixam, que é a União Ibérica e Ciclo do Ouro. Porque uma coisa está ligada na outra, porque aconteceram simultaneamente. A União Ibérica vai rolar entre 1580 e 1640. E é justamente a União Ibérica, que é a união da Espanha com Portugal sob a mesma coroa, e aí a gente fala daqui a pouquinho, que vai proporcionar a entrada dos bandeirantes, que a gente falou na aula passada, para o interior da colônia e, por tabela, achar o ouro que está em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Como e por que Portugal foi ficar na mesma coroa da Espanha? Por que os dois países se fundiram? Por um motivo muito simples. O Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, um moleque de 24 anos, encafifou que tinha que ir para a guerra, foi para uma guerra lá, uma cruzada, e lá ele morreu na Batalha de Alsácia-Quibir, lá no Oriente, lá no meio dos muçulmanos. O corpo do Dom Sebastião nunca foi encontrado. O que acabou também fazendo, né, virou uma lenda, que o Dom Sebastião ia voltar a qualquer momento. Só que o Dom Sebastião tinha 24 anos, não tinha se casado ainda e não tinha herdeiro. E com a morte do Dom Sebastião sem deixar herdeiro, o trono ficou vago. Durante um período curto de 2 anos, o tio dele, o padre, que era padre, né, que era na verdade a cardeal, Dom Diogo, assumiu o trono de Portugal interinamente. Só que o velho bateu a caçuleta, né? Já era velho, bateu o continente e subiu. De novo, com um problemão, sem rei para tomar conta da droga do país. Vai caçar a linha genealógica do Dom Felipe. Esqueci, errei. Do Dom Sebastião. Quem é a pessoa mais próxima na árvore genealógica? O Dom Felipe I, chato pra cacete, rei da Espanha, que é primo irmão dele, é primo neto do mesmo avô. E aí, seguindo a árvore genealógica, sendo ele o cara mais perto do Dom Sebastião, une-se o reino de Espanha e Portugal, passa esses dois países ficarem sobre a mesma coroa, o que é muito ruim para Portugal, porque o Felipe era um atazanado, ele vivia fazendo guerra em tudo que era buraco, atazanou a Holanda, atazanou a Inglaterra, atazanou Deus e todo mundo. Só que cada vez que ele perdia uma batalha, ele pagava o ônus da guerra com o erário de Portugal. Lascou-se bonito as contas de Portugal. O lado positivo disso é que a linha de Tordesilhas, que só dava para Portugal o litoral do Brasil, ela perde o valor, né? Se agora Portugal e Espanha estão na mesma coroa, não precisa mais separar as terras. Então, isso vai proporcionar os bandeirantes a adentrarem para o interior da colônia, chegando à região das Minas, que depois foi batizada de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. E no século XX se descobre ouro também no Pará, tá? Agora, qual é o desdobramento dessa União Ibérica? Qual o desdobramento das maluquices que o Felipe tocava com os vizinhos? Bom, tomou, né? Ele foi apurrinhar a Holanda. A Holanda é um país diferente, ele tem uma linha, né, de raciocínio diferente. A Holanda era um país protestante, com um nível de liberdade individual muito grande. A Holanda não perseguia judeu, não perseguia cigano, não perseguia católico, não perseguia ninguém. Qual era o grande barato da Holanda? Dinheiro. Não quero saber de onde vem, entendeu? O judeu faz a troca de moeda, faz
trambique com dinheiro, não quero saber. Pagou a parte lá do que tem que pagar dos impostos, judeu pode fazer o que bem entender, cigano idem. Só que a Holanda estava sob o jugo da Espanha. Era, né, colônia. E a Espanha começou a atazanar, porque a Espanha é muito católica, com a Santa Inquisição bombando. A Holanda começou a querer, a Espanha começou a querer perseguir judeu e roubar dinheiro, aquelas baixarias de sempre. E o povo holandês se juntou e pau na Espanha, bota a Espanha para correr e botaram a Espanha para correr. O Felipe adorava uma guerra, mas ele perdia quase toda. A história era meio ruinzinho de guerra aí. Nesse interim que a Holanda ganha da Espanha e se separa, né, queria seu próprio rei, suas próprias regras como Estado Nacional, o Felipe entra numa de avacalhar o melhor comércio que a Holanda tinha, que era o comércio com o nosso açúcar. O de Portugal mandar nosso açúcar para a Holanda refinar, revender, isso gerava um lucro absurdo. E olha só, a Holanda também teve um probleminha com a Inglaterra, que a gente vai ver na segunda-feira que vem. A Inglaterra vai ter lá um arranca-rabo, o Cromwell vai fazer uma revolução lá, vai botar o rei absoluto da Inglaterra para correr e vai tocar uma guerra com a Holanda para impedir que a Holanda fizesse negócios com as terras que eram colônias da Inglaterra. Então a Holanda tomou 2 cacetadas econômicas no mesmo período. Qual a saída que a Holanda tem? Invadir o Brasil, claro, porque é aqui que estava o açúcar e é aqui que era o melhor negócio, o negócio mais rentoso, que era o refino e o refino do açúcar e a revenda dele por toda a Europa. A Holanda tenta invadir o Brasil 2 vezes, a primeira vez 1624, 1625, pela Bahia, não consegue, a força, né, a força do exército colonial, liderada lá pelo Capitão Mor, não permitiu, né, deu ruim para a Holanda. A Holanda se reorganiza. 5 anos depois, 1630, a Holanda pimba por Pernambuco. Atenção! Por que ela consegue entrar por Pernambuco e não conseguiu entrar pela Bahia? Porque em Pernambuco, os holandeses fizeram um acordo com colonos muito endividados com o governo, né, luso espanhol, e esses colonos ajudaram a Holanda a entrar no território. Ontem a Bárbara me fez uma pergunta muito interessante que eu acho importante trazer para cá. A Bárbara me perguntou se a gente fosse colonizado pela Holanda, a gente seria mais desenvolvido. Não necessariamente, porque a mentalidade da época era a mentalidade de acúmulo de capital. Nós, como uma colônia muito rica, com um clima muito propício para plantar tudo que o europeu precisava, queria, era tranquilo. Depois da descoberta do ouro, enfim, nós não teríamos tido uma vida boa e nem seríamos mais desenvolvidos se tivéssemos sido colonizados ou por holandeses ou por ingleses. Porque se a gente olhar bem a Índia, que foi colônia da Inglaterra, a Índia não está desenvolvida como Nova Zelândia, nem Estados Unidos, porque isso é modelo de colonização, tá? A colonização aqui seria de exploração se fosse Holanda, se fosse Inglaterra, tá? Se a gente olhar bem para a Etiópia, que na época se chamava Eritreia, que foi colônia da Holanda, Etiópia é aquilo que a gente conhece, tá? Então, abafa esse caso que se a gente tivesse sido colonizado pela Holanda, a gente seria um país de primeiro mundo. Não seríamos, porque seria aplicado aqui colônia de exploração, como foi aplicado em toda a região da América Latina e África. Fechou? Bom, Holanda conseguiu se fixar em Pernambuco, depois se espalhou para Rio Grande do Norte e Alagoas, todo o território, né, todo o Nordeste açucareiro, e implanta-se nessa região um governo bem liberal com Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, como eu falei ontem para as meninas, era um cara com a cabeça muito aberta e muito à frente do tempo dele. Ele está vivendo no mercantilismo, mas a cabeça dele funciona como funcionaria no capitalismo. Qual é a lógica que o
que o Nassau usa? Ele não quer enfrentamento com os colonos, ele sabe que ele é um usurpador de terra, então ele libera empréstimo para todo mundo, toma-lhe dinheiro, toma-lhe dinheiro, toma-lhe dinheiro. Atenção, ele presta esse dinheiro, não faz força para que os colonos paguem os empréstimos. Por quê? Porque todo o açúcar produzido por esse Zé Ruela acaba indo para a Holanda um precinho muito camarada. Então, quanto mais endividado esses colonos estiverem, mais lucrativos é para a Holanda. Só, gente, atenção, essa lógica não é pertinente ao mercantilismo. Essa lógica de endividar o cidadão para tirar até as calças dele é uma lógica do capitalismo. E o capitalismo ainda não existe no mundo, só em 1850. Então, o Nassau estava anos-luz à frente. Como essa lógica não é uma lógica do período, o governo holandês começou a achar que o Nassau era um bunda mole, que não cobrava os impostos, que deixava o troço aqui correr solto. Holanda ganha dinheiro a rodo, mas o rei não conseguia perceber isso. Aquelas cabecinhas assim, quadradinhas, né? E aí, há um desentendimento sério entre o rei, Guilherme I lá da Holanda, com o Nassau, e o Nassau é destituído do cargo, tem que voltar para a Holanda, e o Guilherme manda para cá um pé de chumbo, que entrando, querendo que os empréstimos sejam pagos a toque de caixa. Gente, os colonos estavam endividados até a última raiz do cabelo que eles tinham. Seja onde vocês quiserem imaginar, tá? Como é que eles iam pagar um montante enorme de grana para Portugal de uma hora para outra? Não ia rolar. O que ia acontecer? Eles iam perder o engenho, né? A Holanda ia tomar o engenho em nome da dívida. Os colonos se juntaram e pau na Holanda. Esse pau que acontece na Holanda, contra a Holanda, que já vai ser em 1682, já pega Portugal saindo da união com a Espanha. Portugal tomou tanto na cabeça que o nobre lá da Casa de Bourbon resolveu criar, né, gerar uma nova dinastia, e ele se auto-intitulou rei com a ajuda da nobreza portuguesa. Pô, a Espanha estava fazendo muita cagada, tá? Quando lá o Dom Manuel I, lá da Casa de Bourbon, assume a coroa de Portugal, Portugal tá no osso mesmo, né? Endividado pra caramba, com a Holanda aqui dentro. A Holanda tá sendo expulsa, mas Portugal não tem um exército firme para encarar, então fica tudo na mão dos colonos. E aí Portugal tem que fazer um acordo com a Holanda vai embora, leva daqui mudas de açúcar e vai plantar, né, em alguns territórios africanos, e passa a fazer negócio também com açúcar de Cuba, o que leva o nosso açúcar a perder valor de mercado. Nesse mesmo momento, nessa mesma década, estamos em 1680, entrando em 1690, Diogo Jorge Velho, aquela coisa horrorosa daquele bandeirante assassino, consegue chegar à região das Minas e descobre, primeiramente, ouro na beira do rio, que é o ouro de aluvião, é o ouro que a gente chama, que era um ouro, não temos mais, tá? Portugal levou tudo. É um ouro que dá no cascalho dos rios, que você tira facilmente com peneira. Gente, quando aconteceu isso, o mundo acabou, né? Portugal ficou em polvorosa, ouro brotando do chão, vamos ser felizes da vida. Sai a portuguesada toda de Portugal, vem todo mundo para cá. Gente, foi absurdo, tá? Porque territórios dos portugueses ficaram completamente despovoados de homem, que os homens meteram tudo pé para cá, o que gerou uma baixa na população, né? Sem homem não nasce criança, né? Então, se morre com muita facilidade, e nascendo pouco ia dar merda. Tanto é que o rei falou assim, parou, agora só pode sair a partir de um determinado momento, só podia sair casado. Podia sair homem solteiro não, porque estava dando problema. Aqui, essa chegada desenfreada de portugueses, querendo desesperadamente pegar as minas, que os paulistas que tinham achado,
deu merda, que foi a Guerra dos Emboabas que a gente falou semana passada. Então, nesse momento que Portugal está recuperando a sua coroa, a Holanda vai embora, deixando o Nordeste decadente. Não que eles tivessem parado de produzir açúcar, não se parou até hoje, né? O forte do Nordeste é a produção de açúcar. Mas o açúcar já não é mais o bambambam da história, porque agora é o ouro. A descoberta desse ouro vai gerar um controle fiscal muito mais pesado do que na época do açúcar. Gente, controle fiscal tem o tempo todo, porque o tempo todo o pacto colonial tá na jogada. Só pode comercializar com a metrópole. Só que não dá para comparar ouro com açúcar. Quando você fala em ouro, você fala também em uma riqueza muito maior, portanto, o controle vai ser muito maior. Vem para a região das Minas o intendente, que é mais do que o governador-geral, ele tem mais poder que o governador-geral, e é instituído vários mecanismos. A terra, né, o local da mina, descobri, imediatamente eu tenho que avisar para Portugal. Metade dessa mina é minha. Metade de tudo que eu tirar dessa mina é minha, metade do que sair vai direto para Portugal. Da minha metade, eu tenho que pagar 1/5. Eu já dei metade do meu ouro para Portugal e da minha metade ainda pago imposto. Esse 1/5 é retirado na casa de fundição. Não pode funcionar, não pode circular ouro em pó de jeito nenhum, para que não acontecesse tráfico, né, contrabando. Gente, rolava a rodo nos santinhos do pau oco, neguinho malocava e, né, se roubou muito, gente, se roubou muito. Só que foi a colônia do roubo. Mas não dava para roubar tudo. Então, o que era enviado para as casas de fundição, para virar barra, perdi 1/5, que era o imposto para Portugal. Então, Portugal já ganhou 2 vezes em cima de mim, tá? Eu em cima do cara lá que descobriu a mina de ouro. Bom, tá tudo muito tranquilo, porque o ouro tá de bobeira na beira dos rios. Até 1750, 1760, esse ouro mole, fácil de achar na beira do rio, começa a terminar. Todos os recursos naturais terminam. Nada no planeta Terra é inesgotável, nada, nem a água que nasce brota sozinha da pedra. Se você matar a nascente, você acaba com a água. Então, da retirada absurda desse ouro, ele começou a escassear. Temos ouro dentro das rochas? Temos, muito. Tanto que temos ouro até hoje. Só que Portugal não sabia tirar o ouro de dentro da pedra, nem passava na cabeça daquelas criaturas pouco iluminadas que se tinha que furar a pedra para entrar dentro da pedra, para entrar dentro da terra e retirar a porcaria do ouro lá de dentro. Não passava na cabeça dos iluminados. A saída, né, a lógica do rei de Portugal é que estavam roubando muito, portanto tem que instituir mais um imposto, que é a derrama. A derrama, ela é de uma violência enorme, porque olha só, o cara já pagou o imposto do ouro quando ele descobriu a mina, ele já pagou quando esse ouro virou barra, e agora com a derrama, a polícia, né, o exército chefiado lá pelo Capitão Mor, vai invadir a casa do colono, lá a casa do cara, e vai tomar tudo que ele tiver de ouro até fazer a cota do rei. Essa cota acontece uma vez por ano, mais ou menos no mês de novembro, se envia para Portugal todo o imposto recolhido durante todos os meses, tá? E leva-se quase 6 meses para chegar lá em Portugal. Então, mais ou menos por volta de março, abril, era a época da derrama. E é nesse momento aí, né, que aí vão ter acontecendo outras coisas na Europa, com a Revolução Inglesa, com a queda do rei absoluto na Inglaterra, gerou uma série de ideias espalhando-se pela Europa para se acabar com os reis absolutos. E na França nasce a ideia de combater a monarquia absoluta, que é o iluminismo,
que é um capítulo à parte também da nossa história. Eu vou falar agora porque tem que dar liga, né? Tudo em história é uma coisa grudada na outra. Na Europa está bombando a ideia do fim das monarquias absolutas, e por mais que a gente esteja longe, por mais que as notícias demorem a chegar no Brasil, a garotada filha de rico estuda na Europa, estuda nas universidades de Paris, estuda na Universidade de Coimbra, do Porto, e é claro que está todo mundo, a juventude está absorvendo essas ideias. Ao absorver essas ideias chegam ao Brasil. E chegam ao Brasil junto com o auge do ciclo do ouro, com mais essa cacetada que é a derrama. Por isso que em Minas Gerais nasce o movimento da Inconfidência, que a gente acha, né, botaram lá o Tiradentes como o herói nacional desse negócio aí, mas quem era realmente Tiradentes? Tiradentes era um soldado de baixa patente do exército colonial. Ele tinha ofício, né? Ele sabia tirar dente com alicate, sem anestesia, deve ser uma delícia isso. E ele era muito beberrão, mulherengo, boêmio, e ele vivia pelas tabernas lá da região, enchendo a moringa, enchendo o pote. E é nesses ambientes que começam o blá 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 de é um absurdo, Portugal não pode fazer isso com a gente, temos que dar um jeito, tem que botar Portugal para correr. E esse blá 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 acaba virando um movimento que é o da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira não pensa em separar o Brasil de Portugal. A ideia é separar apenas Minas Gerais, que é a região rica, e de jeito nenhum abolir a escravidão. Porque eu preciso dos escravos para continuar trabalhando nas minas. Tudo bem, se marca o dia do Levante, o Levante ia ser em abril, no dia da derrama, só que no meio dos Inconfidentes, né, eram 14 pessoas, no meio dos Inconfidentes tem um cara lá chamado Joaquim Silvério dos Reis, que está endividadíssimo com a coroa, está devendo até a última cueca da gaveta para a coroa, e ele acha que é uma boa ideia entregar os manés e faz um acordo com o governador, com o intendente das minas. Ele entrega a todo mundo e a dívida dele é perdoada. E foi mesmo, tá? E morreu riquíssimo lá em Portugal. Ser traidor dá certo, tá? Bom, Joaquim Silvério dos Reis entregou o grupo, foi todo mundo em cana, só que todo mundo em cana é filho de papai, filho de fazendeiro rico, e nem todo mundo foi morto. Né? Nem todo mundo recebeu a pena capital. Só que durante os 2 anos, a Inconfidência rola em 1790. A tentativa rola em 1790. O processo dura 2 anos, 1792. 1789, a França faz uma revolução do cacete, que a gente depois vai falar dela especificamente. Então, rei encanado, depois mais para frente rei guilhotinado, e é justamente em 1792 que o Luís XIV e a Maria Antonieta são guilhotinados. É justamente nesse momento, nesse ano, que o processo dos Inconfidentes chega ao final, e a Dona Maria I, né, a mãe do Dom João VI, ela entende, gente, vamos entender que a monarquia absoluta da Europa está apavorada com o movimento na França. E a Dona Maria I, ela toma a decisão de que um tem que ser enforcado, porque um tem que dar o exemplo para que isso não aconteça mais, porque o pânico generalizado de que as monarquias possam ruir na Europa é real. Agora, vamos enforcar quem? Vamos enforcar o filho do fazendeiro? Não vai rolar, né? Vamos enforcar quem? O jovem filho do superintendente das minas? Não. Vamos enforcar quem? O Bucha. Quem é o Bucha? O Tiradentes. E é por isso que o Tiradentes é o único enforcado do movimento. O que acontece com os outros? O Joaquim Silvério fica muito rico, obrigado, e vai embora para Portugal. E os outros, né, filhos de papai, Cláudio Manuel, Joaquim Adão e sei lá mais quem, ganham pena de degredo perpétuo ou degredo provisório. Aí vão ficar um pouquinho lá na Amazônia, ou vão ficar um pouquinho lá numa das colônias da África, mas todo mundo vivo. O único que conheceu a forca e cantou para subir foi o Tiradentes. Nesses mesmos ventos
do iluminismo, com esse mesmo exemplo que a França está dando, né, de derrubar um rei, surge na Bahia um outro movimento. Esse movimento acontece em 1792, o mesmo período que lá na França a Revolução chegou a um outro patamar, que é a fase do terror, onde o rei e a rainha foram realmente guilhotinados. Na Bahia, aí com uma outra configuração, aí é negro, é escravo forro, é pobres em geral, eles tentam um levante. Diferente da mineira, a mineira só pensava em depender Minas Gerais. A conjuração baiana pensa em separar todo o Brasil de Portugal e implantar a abolição da escravidão. Seguindo a mesma linha de pensamento da fase do terror lá na França e o movimento de independência do Haiti, que também foi em 1792, aonde a escravaiada pegou a brancaiada de porrada e independeu o Haiti, acabando com a escravidão lá também. Só que a conjuração baiana não teve pernas de tomar todo o Brasil. Ela nasceu na Bahia e foi sufocada na Bahia também, tá? Diferente da mineira, a conjuração baiana sofreu uma repressão do cacete, aonde a ordem foi eliminar todo mundo. É aí que a gente vai perceber claramente como se dão as movimentações, as lutas de independência do Brasil, que só vai, né, chegar lá no seu, finalmente, 1822. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, elas acontecem influenciadas pelo iluminismo e principalmente pelo declínio do ciclo do ouro como a principal riqueza da colônia brasileira. Gente, como eu falei ontem, volto a falar hoje, tá? Semana que vem a gente vai sair um pouco de Brasil, a gente vai conhecer detalhadamente a Revolução Inglesa e depois detalhadamente o Iluminismo e a Revolução Francesa. A gente só vai voltar para o Brasil só quando for para a família real vir, porque nesse período que vai estar acontecendo a Revolução Francesa, Revolução Inglesa e Iluminismo, é aqui no Brasil a União Ibérica e o ciclo do ouro. Por isso que eu fiz as duas coisas juntas, para deixar já isso bem sedimentado aí para vocês, para a gente sair um pouco de Brasil e rolar na história geral, tá bom? Gente, eu espero que esse vídeo fique bom, é a primeira vez que eu tô fazendo pelo computador. Tomara que dê tudo certo para eu não ter que fazer tudo de novo. E eu espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem em casa, tá bom? Tchau, gente. Até segunda que vem.